E aí, gente, como é bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso programa Momento de Reflexão. Eu agradeço a Deus por você estar aí nos acompanhando todas as semanas, você que está desde o começo com a gente, que bom. E pessoas que você sabe que ainda não conhecem o programa, passa o link, passa o horário, entre em contato aí com seus amigos, família, parentes, para que um número cada vez maior de pessoas possa ser alcançados com uma palavra de reflexão, sempre baseado na palavra de Deus, qual a vontade de Deus para nós. Eu quero dar continuidade a um assunto que comecei na semana passada, falando sobre um mal que vai nos matando aos poucos, que muita gente sofre disso, mas não sabe ou não tem coragem de dizer, que é a depressão. E eu quero tratar mais alguns aspectos que isso pode terminar provocando também na nossa vida. Mas eu quero começar lendo com vocês um texto aqui de Salmo de número 107, versículo 1, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então seja agradecido ao Senhor, porque o Senhor, Ele é bom. E algo que eu quero compartilhar com vocês aqui nesses minutos que nós temos, é sobre essa questão da gratidão. O inverso da gratidão é ingratidão. A ingratidão é a falta de reconhecimento. O não reconhecer, o não ser grato, isso pode terminar provocando alguns males em nós, que assim como a depressão, que começou com uma tristeza aparentemente boba, mas foi um pavio aceso, e se ele não for apagado, se o problema não for resolvido, um dia a bomba estoura e tem muita gente que não aguenta. Da mesma forma, o mesmo estilo de pavio, posso dizer assim, se não há gratidão, se no lugar disso houver ingratidão, isso é um outro pavio aceso, que um dia, se ele não for apagado, um dia a bomba vai estourar. A gente sempre vai, nós sempre seremos gratos a tanta gente. Teve gente que nos ensinou a andar, gente que nos ensinou a falar, gente que nos ensinou a escrever. A profissão que nós temos foi alguém que nos ensinou. Estar dirigindo foi alguém que nos ensinou. Né? Poder comprar uma roupa, alguém esteve ali para nos vender. Para poder comer, alguém estava vendendo a comida, alguém preparou. Então a nossa vida, ela gira em torno de pessoas que estão nos servindo ou nós também estamos servindo. Então é um mundo que, se não houver gratidão, se não houver reconhecimento, e muita gente prefere não ser grato, não reconhecer, talvez pelo orgulho, pela raiva, por ele não merece minha gratidão, ele não merece o meu respeito, ele não merece isso, ele não merece aquilo, como se nós estivéssemos fazendo a coisa mais certa. Mas eu deixo uma pergunta que nós vamos estar respondendo ao longo desse programa. Será que nós estamos corretos em pensar assim? Eu não vou ser grato, eu não vou agradecer, eu não vou reconhecer, porque ele não merece. Mas a questão não é o outro merecer, a questão é a nossa saúde, é olhar para nós, não com um contexto de egoísmo, de orgulho, de não dar o braço a torcer. Não é olhar para nós nesse sentido. É olhar para nós mesmos no sentido de, cara, e a minha saúde emocional, a minha saúde física. Não estou falando aqui de orgulho, tem muita gente que olha para si, mas no contexto de ser orgulhoso demais, ser prepotente, ser arrogante. Não é isso que eu estou falando. É olhar para você no sentido de, e a sua saúde hoje, o seu futuro. E é o que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Eu anotei um bocado de coisa aqui, eu peço até licença de em vários momentos poder olhar aqui para baixo, porque eu quero estar lendo para não fugir do que eu anotei aqui. Então, um dos causadores da ingratidão, e a ingratidão ela é muito mais séria do que a gente imagina, a ingratidão ela pode terminar gerando ansiedade, e ansiedade é outro mal que vai nos matando aos poucos. E muita gente sofre de ansiedade, assim como tem muita gente que sofre de tristeza, de raiva, que gera depressão. E é o que a ansiedade ela pode provocar na gente. Então, de acordo com a psicologia, de acordo com a medicina, alguns males provocados pela ansiedade, e a ingratidão é um dos fatores que pode gerar ansiedade.
Então, o que é que isso provoca dentro de nós? Provoca gastrite, úlcera, taquicardia, hipertensão, dores fortes na cabeça, agonia, impaciência. Quantas pessoas que a gente conhece, a gente pode até estar sofrendo de um desses males, de gastrite, de úlcera, taquicardia. E a gente para e pensa, mas eu não exagero no açúcar, eu não exagero na fritura, eu não exagero no refrigerante, eu não como muito de noite, na hora de dormir, sempre uma comida leve, eu procuro fazer dieta, eu faço caminhada. E tem muita gente que ainda se pergunta, mas por que as minhas taxas, quando eu vou fazer exame de sangue, elas estão alteradas aqui, estão alteradas ali, se eu procuro tomar conta do que eu como, do que eu bebo, eu não sou de fumar, não sou de beber, eu quase não tomo refrigerante, e a gente começa a tentar vasculhar na nossa mente, será que é alguma coisa que eu como? Estou sedentário? Não, estou praticando algum tipo de esporte, faço caminhada, não pratico esporte, mas da minha casa para onde eu trabalho é uma distância longa, eu vou e volto a pé, não deixa de ser uma caminhada. Mas a gente não percebe que pode ser um outro mal que está nos afetando, algo chamado ansiedade. E a ansiedade ela pode provocar úlceras, gastrite, hipertensão. A ansiedade ela age principalmente pela forma como nós interpretamos a situação. A gente pode ver apenas alguns pingos e fazer daquele pingo uma tempestade, né? Num copo d'água. A gente pode ver uma brisa suave e já dizer que é um furacão que está chegando, é um furacão. E aí vamos focar agora no furacão enquanto é apenas às vezes é só uma brisa, não vai passar daquilo. Um mal entendido, uma falha de comunicação. Quantos problemas são gerados por causa de falha de comunicação? Você chega no restaurante, você senta lá, ninguém vem te atender, e aí você levanta a mão, ô garçom, eu estou aqui há um tempão. Aí chega o garçom com a bandeja e diz, você disse que estava aqui e não tinha pão? Trouxe aqui, né? Você não falou que não tinha pão, você falou que estava há um tempão. Então você fala João, a pessoa entende caminhão. Então essa falha de comunicação, ela termina gerando estresse, termina gerando mal-estar, e a nossa mente começa a viajar. Você está passando e tem duas pessoas que você conhece, estão conversando. Elas estão falando algo engraçado, talvez uma contando uma piada para outra, alguma coisa que aconteceu. Cara, tu não sabe, ontem eu fui subir uma escada, eu tropecei, caí, e a bandeja de ovos patifou no chão, perdi todos os ovos. Cara, foi uma loucura, e aí vocês dois, as duas pessoas lá estão rindo por causa disso. Por coincidência, tu tá passando na hora. Na hora que tu tá passando, é na hora que as duas estão rindo, olhando para o lado, e aí a tua imaginação já começa a trabalhar. Estão falando de mim. Você viu? Na hora que eu passei, as duas pessoas olharam para mim e estão rindo de mim. Aí tu já começa, estão rindo de quê? Eu sabia que não podia confiar. Eu sabia que não podia abrir meu coração. Eu sabia, entendeu? Aí já começa a criar algo. A imaginação foi longe. E aí depois tu deixa de falar com a pessoa, as duas pessoas não têm nem ideia. Tu sabe por que o fulano deixou de falar com a gente? Não sei, tu fez alguma coisa? Eu não, e você? Muito menos eu. Ninguém fez, foi a imaginação que foi longe, né? É o ser humano, a falha de comunicação, como isso nos afeta a forma como nós interpretamos as situações. Quantas coisas poderiam ser evitadas se a gente não viajasse demais na nossa imaginação? Quantas coisas poderiam ser evitadas se houvesse comunicação? Quantas coisas poderiam ser evitadas se a gente chegasse para conversar? Eu tomei algo para mim, né? Há anos atrás eu era uma pessoa assim muito irritada, eu me irritava facilmente, eu perdia a minha paciência com muita facilidade. E eu tive que adotar alguns métodos para eu saber lidar com esse lado. E isso já vem há anos e eu continuo, isso já tem uns 15 anos que eu venho me policiando. E eu tenho que me policiar sempre. E uma das coisas que eu adotei para mim eu não posso resolver na mesma hora. Porque se eu resolver na mesma hora, com o sangue
fervendo, a cabeça quente. Eu vou falar o que precisa ser dito, mas de forma errada. Aí eu vou alterar o tom de voz, eu vou apontar o dedo e aí é sem controle. Depois que começa a falar com sangue quente, né, sangue fervendo, a cabeça quente, a gente perde o controle da situação. Então eu adotei algo para mim. Então eu não posso resolver, eu prefiro não resolver na mesma hora. Se aconteceu de manhã, tá, vou tentar resolver de noite. Se aconteceu de tarde ou de noite, dependendo do que tenha acontecido, então eu vou deixar para resolver amanhã ou daqui a 2 dias. Porque se eu for resolver com a cabeça fria, eu posso dizer a mesma coisa, mas se o tom da minha voz for diferente, o resultado é diferente. Você vê como o tom de voz, como ele altera e como ele pode beneficiar ou ele pode piorar. Ele pode construir ou ele pode destruir. Tu pode ganhar um amigo ou tu pode ganhar um inimigo. Um amigo ganho, ele pode trazer mais um para ser amigo. Mas alguém que se torna inimigo, ele faz com que 10 se tornem nossos inimigos também. Então é algo que a gente precisa se policiar. Não é um passe de mágica, não tem aquela varinha do Harry Potter, não tem lâmpada mágica pro Aladim aparecer e falar, tu tem direito a 3 pedidos. Eu quero ser paciente para sempre. É algo que nós precisamos nos policiar, é a nossa saúde que está em jogo. Quantas pessoas sofrem de gastrite, quantas pessoas sofrem com desequilíbrio na sua pressão. É um sobe e desce de louco. Aceleração, de repente o coração dá aquela acelerada e tome remédio para se acalmar. E remédio até ajuda naquele momento, mas o contínuo uso de remédio, a gente sabe, né, que pode terminar desencadeando outros tipos de problemas também, né, dependendo da dosagem que a gente venha tomar. Isso também, dessa questão da impaciência, da ansiedade, da ingratidão. Se isso aqui já não fosse o suficiente, ainda pode piorar, né? Porque essa questão da ansiedade, da ingratidão, de acordo com a psicologia, de acordo com a medicina, também pode gerar doenças psiconeurológicas. O que seriam essas doenças psiconeurológicas? São doenças que vão afetar diretamente o nosso cérebro, o nosso raciocínio. Isso pode afetar a nossa atenção. A gente passa a ter dificuldade no raciocínio, dificuldade com a memória, a gente começa a esquecer com muita facilidade, dificuldade na hora da aprendizagem, problemas na coordenação motora, pessoas que já não conseguem mais segurar uma caneca, uma cuia, porque já não tem mais controle. Um outro problema que a ansiedade e a ingratidão, que são doenças que começam de forma muito silenciosa, mas a médio e longo prazo elas se mostram extremamente destruidoras. Não só questão gastrite, úlcera, taquicardia, problemas psiconeurológicos, algo que infelizmente está acontecendo demais. Infelizmente está acontecendo demais e é muito provável que você tenha conhecido pessoas que já foram embora por causa disso daqui. Ela ainda pode gerar doenças psico-oncológicas. A oncologia, ela estuda principalmente o surgimento do câncer. Quantas pessoas estão morrendo por causa do câncer? Talvez até da sua própria família, amigos tão chegados a você, que morreram de câncer. E você olha, mas como? A pessoa já tinha 30 anos que não fumava. Já tinha 40 anos que não bebia, já não tomava refrigerante, não era chegada à fritura, não fazia extravagância, mas como morreu de câncer? E a gente olha apenas para o cardápio da pessoa, a gente olha apenas para o que ela colocava na mesa para comer, mas nem sempre o câncer é por causa de comida. Em grande parte o câncer também é provocado por ansiedade, estresse, aborrecimento, tristezas acumuladas que pode gerar depressão. E o câncer, ele não é apenas uma doença, o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças.
A medicina pode até amenizar a situação dizendo, não, é um câncer benigno. Gente, câncer é câncer, seja benigno, seja maligno, a diferença é a aceleração dele, né? Se ele vai matar mais rápido ou se ele vai matar mais lento. Se vai morrer logo ou se vai viver um pouco mais. Mas câncer é câncer. E a palavra de Deus diz no texto que a gente leu, que a gente pode render graças, ser grato a Deus, porque Deus é bom. Eu quero terminar lendo só um versículo aqui para vocês, que está no livro de Filipenses, e aí nós já vamos orar. E eu quero continuar esse assunto no nosso próximo programa, por isso não perca o nosso próximo programa, que nós vamos dar sequência a esse assunto. Você sabe, nosso programa tem reprise na semana, mas entre em contato com alguém para assistir a nossa reprise, para não perder na próxima semana, que está muito bom esse assunto. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos diz assim: não andem ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as suas solicitações colocadas diante de Deus, através da sua oração, através de súplica, e seja agradecido. Versículo 7. E a paz de Deus, só depois disso, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar os seus pensamentos, por causa de Cristo Jesus. Eu espero você no nosso próximo programa, para a gente dar sequência a esse assunto tão sério, tão importante, e como a gente pode trazer mais saúde para nós. Um abraço, fica com Deus, Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Tchau.